Olá! Bom dia, meus amados! Bom dia, minhas amadinhas! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque vocês sabem que essas aulas elas ficam aí para vocês verem, assistirem a hora que vocês quiserem, né? Legal a gente assistir assim no horário mesmo, para a gente estabelecer aquela rotina, né? Mas caso não dê de você assistir no horário que ela está passando normalmente na TV, você pode pegar e assisti-las depois. O importante é que você assista, o importante é que a gente possa interagir, certo? Outra coisa, final do ano está chegando, devagarzinho, devagarzinho, de mansinho, vocês estão percebendo que ele está se aproximando, não é verdade? E o que que a gente tem aí? A gente vai começar a refletir, mas a gente ainda tem muito tempo ainda para a gente fazer, colocar em dias, fazer nossas coisas, certo? Amados, é importante que você, no final do ano, chegar ao final do ano, você tenha adquirido todas as habilidades, todo o conhecimento necessário para você ir para o quinto ano. Como é que você faz isso? Você faz isso fazendo aquela rotina de estudo. Você estabelece, tem o seu horário da aula e você estabelece um horário para você fazer as suas agendas, que é o seu compromisso. Tudo bem? Então, eu sou a professora Sanilde Macedo. Hoje nós vamos ter mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, quinta-feira, nós iremos começar com o nosso projeto de fluência. E vocês sabem como é que se dá a leitura dos dias de quinta-feira? Vocês sabem, vocês estão lembrados como é que a gente faz a leitura nos dias de quinta-feira? Então, né? Amadinhos, hoje a leitura pelo nosso projeto, hoje a leitura é a leitura compartilhada, certo? Você vai compartilhar a leitura, você vai conversar com alguém, você vai ler para alguém, vai fazer essa divisão, esse compartilhamento da leitura, certo? O que mais que a gente tem aqui hoje para aprender? Na nossa análise linguística, o que que nós temos? Nós vamos trabalhar aí, nós vamos aprender um pouquinho mais, que a gente já usa, mas hoje nós vamos assim didatizar o quê? As palavras de ligação. Tem palavra de ligação? Tem palavras ligas. Mais na frente a gente vai chamar essas palavras de conectores, mas agora nós vamos chamar palavras de ligação. Essa palavra, gente, ela é maravilhosa porque ela vai servir para unir. Sabe aquela pessoa na família que une um ao outro, que une a família toda? Pois são essas palavras. Essas palavras que nós iremos trabalhar hoje, elas vão unir, sabe o quê? Um parágrafo com outro parágrafo. Elas vão unir uma frase com outra frase. Elas vão unir o texto, elas são uma liga do texto. Agora, sabe o que é legal? Que elas não fazem só unir, não. Quando elas unem as palavras, elas vão construir sentido. E a gente vai, é muito difícil, é muito fácil, meus amados. Quando ela for construir o sentido, você já vai saber aquele sentido é de quê? É finalização, é tempo, ela está acrescentando ou ela está divergindo, adversando alguma coisa. Mas isso aqui a gente vai ver durante a aula, certo? É porque eu gosto de contar logo todas as novidades para vocês, tá bom? Então a gente vai trabalhar hoje palavras de ligação, vamos fazer nossas leituras, vamos compreender o texto que a gente está lendo. Ih, gente, tá cheio de coisa legal. Vem comigo, não me deixe sozinha aqui, tá? Vamos começar fazendo a nossa leitura do texto de fluência, tá bom? E a gente vai fazer como a gente sempre faz. A professora lê aqui e vocês acompanhem minha leitura aí, tá certo? A gente vai compartilhar aqui também, tá bom? Olha, hora da leitura. Eu vou deixar assim a tela bem cheia para vocês, ficar bem legal para vocês poderem ver, certo? A Tumba da Múmia, Silvana Menezes. Meia-noite. Lá foi o Theo e sua turma, até a tumba da múmia. Ei, Theo, você não fica com medo da múmia? Meu pai falou que a tal múmia foi avô do avô do avô do avô do meu avô. Então você é neto da múmia? E neto de múmia é o quê? É múmio também? Múmia é uma ova. Neto de múmia é muito valente. Não minta, Theo. Você é tão valente que não tem medo de nada? Eu não temo a múmia, turma. E você teme, Léo? Theo não falou nada. Ele ouviu toque, toque, toque. A turma toda ouviu também. Ai, que medo. Theo, você ainda não tem medo de nada?
Não tem umas batidas na tampa da tumba, turma. A múmia é meu avô. E foi então que, à meia-noite em ponto, pumba! A tampa da tumba levantou. A turma toda deu no pé. Theo não foi. Ele, que é valente, viu a tumba e falou: vovô! Gente, vocês já estão íntimos desse textinho aí, porque desde segunda-feira que a gente lê, vocês estão lendo, a gente está lendo esse texto, não é? Então, assim, qual é o barato disso aí? Qual é a coisa legal? Porque nós vamos criando intimidade com o texto. Nós vamos criando intimidade com as palavras. E quando a gente cria essa intimidade, nós já vamos falando as palavras de forma fluente, né? Sem atropelo, sem subtração. Aí fica nosso texto, fica bem legal. Aí a pessoa ouve o nosso texto e diz: olha, ó, sabe ler mesmo, viu? Rapaz, esse menino aí tá bom demais. Tudo bem? Então, meus amadinhos, agora nós vamos para outra parte da aula, certo? Qual é essa parte agora? Essa parte que a gente vai entender agora o que é essa história de palavras de ligação. Palavras liga, eu coloquei até na outra aula alguma coisinha assim, uma corrente para a gente não esquecer, elas vão ligar. É uma palavrinha que vai ligar uma frase a outra, uma oração a outra, um período a outro, um parágrafo a outro, ela vai ligar o texto, ela vai tecendo o texto com as suas ligações, tá bom? Então vamos ver o que é que fala aqui esse primeiro slide? O que é que ele diz? Fala assim, ó, tela cheia para vocês, ó. O que é que ele diz? Leiam aí com a tia para vocês verem como não é difícil. A gente vai lendo devagarzinho e nós vamos respeitando aqui o texto para que a gente consiga aprender, certo? Ó, o que é que ele fala? Existem palavras que ligam palavras. Palavras que ligam um grupo de palavras, que ligam as ideias de um trecho do texto, que ligam as partes de uma história. Essas palavras nos ajudam na organização dos textos e na construção de sentidos. Então, olha que legal que eles estão falando aí. Ele está falando que essas palavras nos ajudam a organizar o texto e nos ajudam a construir sentido para o texto. Amadinho, sabe uma coisa bem legal? Porque assim, olha, não é só no texto escrito. Essas palavras, elas andam também, elas circulam também, elas ligam também no texto oral. Tudo certo? Então, estou falando do texto escrito e estou falando também do texto da oralidade, certo? Então, nós já sabemos o quê? Sabemos que nós vamos estudar hoje palavras que ligam, que fazem liga, palavras que ligam, palavras que vão ligando um texto, vai ligando o texto, vai ligando um parágrafo a outro, vai ligando o quê? Vai ligando as partes de uma história. E o que mais que essas palavras fazem? Será que essas palavras fazem só ligar? Não, meus amados. Com essas palavras nós vamos construir sentidos para o texto. E outra coisa, vocês prestem bem atenção, não é só no texto escrito, é no texto oral também. Quando tua mãe fala uma coisa em casa, essas palavrinhas vão te dar assim, um sentido, o que é que tua mãe quer dizer com aquilo. São umas palavrinhas aí bem chaves, elas vão acompanhar, elas estão em todos os textos, tanto em textos orais quanto em textos escritos. Olha que legal, né? Que palavra é essa, né? Mas olha só, nós vamos estudar, nós vamos fazer a leitura aqui de um texto que é para nós compreendermos esse texto. E eu trouxe um texto que eu sei que vocês gostam muito. É assim, geralmente eu gosto de crônicas, o gênero que a tia gosta. Eu gosto de crônica, eu gosto de fábula, eu gosto de lendas. Todos esses textos são maravilhosos. Eu trouxe um aqui para vocês que é a onça e o bode. Eu não sei se vocês conhecem nem a onça nem o bode, conhece assim ao vivo. Conhece assim ao vivo, de, sei lá, com parque, museu botânico, ou tem bode no interior e tal. Mas o certo é que esse textinho aqui, o título dele me diz que tem uma onça e tem um bode nesse texto. Tá certo? Aí eu coloquei as imagens também, que é pra gente ir logo aprendendo, meus amados, a ler as imagens. Certo? A gente não lê somente o que está escrito, porque tudo faz parte do texto. O título faz parte do texto, as imagens fazem parte do texto, eles estão ali para somar com o que está escrito, certo? E é bem legal a gente ter essa ideia aí de que o texto, o título
e as imagens, elas nos falam muito, certo? Elas nos falam muito. Uma onça queria fazer uma casa e achou um lugar onde tirou o mato para ali fazer a sua casa. O bode, que também andava com vontade de fazer uma casa, foi procurar um lugar e chegando no que a onça tinha aberto espaço no mato, disse, no lugar que a onça já tinha aberto espaço no mato, disse: bravo, que belo lugar para levantar minha casa. O bode cortou logo umas palhas e fixou naquele lugar. Depois se foi embora. No dia seguinte, a onça lá chegando e vendo as palhas, disse: oh, quem está me ajudando? Bravo, é Deus que está me ajudando. Começou a armar todas as palhas e foi-se. O bode, quando veio de novo, admirou-se e disse: oh, quem está me ajudando? É Deus que está me protegendo. Botou logo a armação no telhado, na casa, e foi-se. Vindo a onça, ainda mais se espantou e botou as ripas e os enchimentos e retirou-se. O bode veio e levantou a casa e foi-se. A onça veio e cobriu. O bode veio e tapou. Assim foram, cada um por sua vez, aprontando a casa. Finalizada, veio a onça, fez a sua cama e meteu-se dentro. Logo depois chegou o bode e, vendo a outra, disse: não, amiga, esta casa é minha, porque fui eu quem fixei as palhas, armei o telhado, levantei e tapei. Não, amigo, respondeu a onça, a casa é minha, porque fui eu que retirei o mato do lugar, botei as travessas, as ripas, os enchimentos e o cobri. Depois de um tempo, a onça, que estava com vontade de comer o bode, disse: mas não haja briga, amigo bode, nós dois podemos ficar morando na casa. O bode aceitou, mas com muito medo. O bode armou a sua rede bem longe da onça. No outro dia, a onça disse: amigo bode, quando você me vir franzir o couro da testa, eu estou com raiva. Tome sentido. Eu, amiga onça, quando você me vir balançar as minhas barbinhas ali nas goteiras e dar um espirro, você fuja, que eu não estou de brincadeira. Depois a onça saiu, dizendo que ia buscar de comer. Lá por longe de casa, pegou um grande bode e, para fazer medo ao seu companheiro, matou-o e entrou com ele pela casa dentro. Atirou-o no chão e disse: está aqui, amigo bode, esfole e trate para nós comer. O bode, quando viu aquilo, disse lá consigo: quando este, que era tão grande, você matou, quanto mais a mim. No outro dia, ele disse à onça: agora, amiga onça, quem vai buscar de comer sou eu. E largou-se. Chegando longe, avistou uma onça bem grande e gorda. Disfarçou-se e pôs a tirar cipós do mato. A onça veio chegando e, vendo aquilo, disse: amigo bode, para que tanto cipó? Para quê? O negócio é sério. Trate de se... O mundo está para acabar e é com o dilúvio. O que está dizendo, amigo bode? É verdade. E você, se quiser escapar, venha se amarrar, que eu já me vou. A onça foi e escolheu um pau bem alto e grosso, pedindo ao bode para que a amarrasse. O bode amarrou-a perfeitamente e, quando a viu bem segura, meteu-lhe cacete até matá-la. Depois arrastou-a. Chegou em casa, largou-a no chão, dizendo: está aqui, se quiser, esfole e trate. A onça ficou espantada e com medo. Ambos temiam um ao outro.
Certo dia, o bode estava tomando um ar fresco e, ao olhou para a onça, ela estava com o couro da testa franzido. Ele teve receio, abalou as barbas e largou o espirro. Logo correram cada um para o seu lado. E ainda hoje correm de medo um do outro. Leio novamente, gente, essa parte aí, vocês, para a gente conversar aqui um pouquinho. Leia aí os 3 últimos parágrafos. Então, amados, o que a gente pode, qual a inferência que a gente pode também fazer aí sobre esse texto? Tem os dois aí, né? Vocês observaram desde o comecinho da história. O que a gente pode inferir aí é a questão da confiança. Nenhum não confiava no outro. Nem a raposa confiava no bode, nem o bode confiava nela, certo? Na onça, perdão. Entendeu? Então, assim, como que eles iam viver na mesma casa se um não tinha confiança no outro? Se um estava sempre desconfiado do outro? Seja em que seja a desconfiança. Então, fica muito difícil você estar ali no mesmo espaço físico se você não confia nas pessoas. Tá bom? Então, a gente tem que fazer aí uma espécie de ressignificação das coisas, ou de comportamento, ou sair. O certo, gente, é que assim, o dia tem 24 horas, né? Até hoje. Então, a gente não pode ficar essas 24 horas, ou a 8 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, seja lá ou no trabalho ou em casa, com esse espírito da desconfiança. Certo? Então, o que é que a gente pode inferir? O texto está falando sobre confiança. Os dois moravam no mesmo ambiente, os dois animais moravam no mesmo ambiente, mas viviam com esse temor. E um querendo fazer mais medo para o outro, dar a ideia que é mais poderoso do que o outro, para que o outro fique tema, né, e dê mais espaço para o outro. Então, é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso aí. Tá certo, meus amados? Que quando a gente ameaça, quando a gente quer colocar medo, tem alguma coisa por trás. E o problema não é só daquele que a gente quer amedrontar, não. Acho que o problema está mais na gente que quer colocar medo no outro do que mesmo no outro, que é a nossa vítima. Foi assim que vocês pensaram também sobre o texto? Então vamos lá para a análise da língua, um pouquinho da compreensão do texto, tá bom? Vamos ver o que tem aqui para nós. Essa meninazinha aí, maravilhosa e linda, ela está dizendo uma coisa para nós aqui nesse balão. O que ela está falando? Ela está dizendo o seguinte: amadinhos e amadinhas, as palavras de ligação nos ajudam em quê? As palavras de ligação nos ajudam na organização dos textos e na construção de sentidos. Tudo bem? Então vamos começar aqui. Aí vem o primeiro questionamento. Sobre esse texto que nós lemos, agora nós podemos afirmar sobre o gênero desse texto, né, gente? Sobre o propósito comunicativo desse texto, sobre o gênero. Que gênero é esse? Se é um conto popular? É um poema? É uma reportagem? É uma receita? Meus amados, olha aqui para a tia. Primeira coisa numa questão, a tia gosta de dizer para vocês e relembrar sempre. Vocês observem o comando da questão. O que o comando está dizendo? O comando fala assim: amadinho, sobre o texto que você acabou de ler, você pode dizer, você pode afirmar, você pode falar sobre esse texto o quê? Aí nós temos as alternativas, A, B, C e D. Meus amados, vocês podem ir por exclusão. Essa não é, essa não é, essa não é, ficou essas duas. Aí eu vou pensar no que o texto quer dizer, as características do texto, para que eu possa apontar a resposta correta. E conversar com o texto, tá bom assim? Olha só, é conto popular, é poema popular, é reportagem ou receita? O que vocês acham? Vocês apostam em quê? Nessas alternativas aí? A, B, C ou D. Esse texto aí, meus amados, é um conto, né? É um conto popular. Ó, ele tem personagem, ele tem o espaço onde ele acontece, né? Ele tem um narrador, tem uma narrativa. Então, esse conto aí, ele não é uma reportagem, não é uma receita, não é um poema popular. Até a estrutura dele, o jeito como ele foi composto, né? Por exemplo, a receita tem a sua estrutura, o poema também, verso, tal, aquela coisa. E aí não, tá certo? Tá em prosa, tudo bem? Vamos para a segunda questão, né? Vamos nos adiantar, vamos para a segunda questão. O que fala a segunda questão aí? O que está perguntando aí? Ora, gente, está perguntando sobre os personagens principais do texto, né?
Os personagens principais é únicos do texto, né? É a onça e o bode, a onça e a raposa e o bode, a onça e a cobra. Esse tá bem facinho pra gente, não tá? A onça e o bode. Em qual espaço acontece a história? Gente, qual é o cenário? Onde é que a gente pode imaginar que essa história aconteceu? Será que aconteceu no shopping? Não, né? Tem sentido não. Né? Zona urbana, será que aconteceu assim na cidade mesmo, na efervescência da cidade? Também não. A cidade grande, zona urbana, jardim e floresta. O que vocês colocam aqui? Certezinha que vocês colocaram floresta, certo? E tá certo. Então aqui a gente trabalhou de compreender, de ver um pouquinho o texto, né? Nós nos situarmos nesse texto, tá certo? Agora, nós vamos ver aqui a questão das palavras de ligação. Novamente, vocês observem aí que a menininha está dizendo assim, olha, as palavras de ligação nos ajudam a organizar o texto e construir sentido, né, dentro dos textos. Primeiro comando, observe as palavras destacadas nos trechos a seguir. Ok, quais são as palavras? Eu vou observar, né? Está mandando eu observar as palavras que estão destacadas. Eu, como sou obediente, né, eu vou observar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu observar aqui junto com vocês, meus amados. Olha só. Já vi aqui, ó. Eu tenho o ir e tenho a palavra depois no trecho 2. São essas duas palavras que estão destacadas. Agora, o que é que ele mandou fazer? Tem outro comando, escreva. Escreva no quadro a ideia que elas trazem consigo. Ah, tá. A ideia é o sentido que essas palavras vão trazer para mim, quando eu as leio. Olha só, gente. Uma onça queria fazer uma casa e achou um lugar onde tirou o mato para ali fazê-la. Observe que tem duas coisas aí, né? Vocês concordam com a professora que o ir geralmente dá a ideia de acrescentar alguma coisa? João, olha só, a tia vai botar um bocado de exemplozinho aqui pequenininho para vocês. Quando eu coloco assim, ó, gente, foca na palavra ir, foca no ir, olha só. João e Maria, né? Eu posso colocar o João mais a Maria, eu tenho ideia de acréscimo, ele não foi só, ele foi mais alguém, não é? Então, a palavra e, gente, sem um acento, né? Sempre vai me dar a ideia de acréscimo. João comprou biscoito, laranja e bolacha. Sempre vai a ideia de que comprou mais coisas, certo? Então, essa ideia, e o segundo trecho, o bode cortou logo umas palhas e fixou naquele lugar. Depois, se foi embora. O depois, gente, me dá a ideia de quê? Depois. Que hora você vai? Depois, né? Quando é que o fulano vai chegar? Depois de amanhã. Então, vai me dar uma ideia de quê? O que vocês acham? Então, no trecho 1 aqui, olha, eu tenho o quê? Que o I me dá a ideia de acréscimo. Uma onça queria isso, e achou isso, mais isso. Aí vai acrescentando, vai somando, né? As coisas ali em relação à onça. E o trecho 2? Me dá a ideia de tempo. Amadinhos, depois a gente volta um pouquinho mais aqui, se for o caso, certo? Mas vocês compreenderam que o I é acréscimo e depois dá a ideia de tempo. Deixa a tia lembrar aqui uma coisa importante para bisurar para vocês. Vocês podem pegar, quando tiver a palavra, vocês não lembrarem, meus amados, e fazer uma frase com essa palavra para melhorar, certo? E aqui, olha só o que é que tem aqui, ó. Tia trouxe outro trecho para vocês. E olha só, gente, a menininha está dizendo que assim fica fácil. Ela disse que assim tá fácil. Tá fácil para vocês ou tá fácil só para ela? Vamos aqui, vamos ler esse trecho comigo? Fica aí no sofazinho, olha direto para a tela, olha. Não, amiga, esta casa é minha porque fui eu quem fixei as palhas, armei o telhado, levantei e tapei. Não, amigo, respondeu a onça, a casa é minha, por quê? Fui eu que retirei o mato do lugar, botei as travessas, as ripas, os enchimentos e a cobri, né? Então ele fala assim, amados, no trecho acima foram destacadas palavras de ligação. Olha só as palavrinhas de ligação, as palavras de ligação no meio das frases. Observe as palavras e escreva a ideia que cada uma expressa.
Novamente, eu vou obedecer ao comando. O que o comando está dizendo para eu fazer, gente? O comando está dizendo para eu observar as palavras que foi destacada, né? Que é porquê e porquê. Tem duas palavras que foram destacadas aí. É porquê e porquê. Né? Agora, o que é que ele quer? A ideia, o sentido que essas palavras aí estão expressando. A casa é minha porque eu fiz isso, fez isso. Não, a casa é minha porque. Então, qual é a ideia do porquê aí? O que vocês acham que o porquê? Qual o sentido da palavra porquê aí, meus amados? O que vocês acham? Cada um, os dois animais, cada um está explicando por que a casa é sua. Um fala é porque eu fixei as palhas, armei o telhado, fiz isso, e o outro fala outra coisa, né? Então tem um sentido dessa palavra de ligação, essa palavra que está aí ligando, gente, uma oração a outra oração, uma parte do texto a outra parte do texto, está ligando. E quando ela está ligando, ela está me dando um sentido, ela está me dando uma ideia, é uma ideia de explicação aí no caso, viu, meus amados? E olha só. Lê o trecho. O bode aceitou, mas com muito medo. O bode armou a sua rede bem longe da onça. No outro dia, a onça disse: amigo bode, quando você me vir franzir o couro da testa, eu estou com raiva. Tome sentido. Que ideia corresponde às palavras destacadas? Amadinhos, eu tenho uma palavra destacada aí, mas e quando? Qual é a ideia que me dá? O mas, ele se opõe à ideia anterior. Por quê? Porque quando a gente aceita uma coisa, a ideia que a gente tem é que você aceitou de bom agrado, aceitou porque concordou, não é? E aqui não, aceitou, mas tem uma restrição aí, não tem? Mas tem uma oposição aí, tem uma contrariedade aí, mas com muito medo. E a outra é quando. Quando sinaliza a ideia de tempo, certo? Um tempo marcado, um tempo dito, tudo bem? Então, meus amados, o que foi que nós estudamos hoje, agora? Nós vimos a leitura, uma leitura bem gostosinha, não foi bem leve, mas que deu para a gente fazer uma inferência, que deu para a gente pegar alguma coisa dela para a gente se transformar de alguma forma, para a gente refletir, para a gente ressignificar, para a gente observar, não é? Que foi a questão da confiança, tá bom? Aí nós vimos compreensão do conto lido e nós trabalhamos um pouquinho aqui uso de palavras de ligação, que a gente chama de palavras liga, tá bom? Gente, isso aqui foi só o comecinho. Já já eu espero vocês levantem, tomam água, um cafezinho não, tomem uma águazinha ali, tá? Aí depois vocês voltem pra cá, para que a gente possa continuar. Tem muita coisa legal. Eu espero vocês, tá bom? Beijinho no coração, já já a gente volta.